Olá pessoal, tudo bem? Bem pessoal, eu estou aqui para gravar mais um vídeo e dar continuidade a esse trabalho que nós temos feito, que é de levar às pessoas uma conscientização, um alerta sobre a palavra de Deus. Você veja que a Bíblia diz que vão passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. A palavra de Deus não há de passar. Eu estou num propósito este ano de ler a Bíblia toda, e todas as vezes que nós pegamos a Bíblia para ler, Deus nos clareia mais a mente, para que nós possamos entender a sua palavra dentro daquilo que Ele quer que nós venhamos ter entendimento. Porque até para João, na ilha de Patmos, teve visões que ficou selada. Ficou selado. O próprio Daniel também teve visões que ficou selado. Então existem coisas que Deus vai nos revelar. E existem coisas que não, está guardado com Ele. E está certo, não há problema. Então, o propósito do nosso canal não é nós vimos aqui como um teólogo cheio de teologia, de saber. Não. Nós viemos aqui inspirados pelo Espírito Santo. Claro que não somos neófitos. Nós temos entendimentos de algumas coisas. Não somos neófitos. Para que eu possa falar da Bíblia, eu tenho que ler ela. Eu tenho que examinar as Escrituras, para que dela eu possa extrair conhecimento para compartilhar. Mas eu não estudo a Bíblia. Eu não me aprofundo no que diz respeito a estudar a teologia, em querer ter um conhecimento profundo. Não, eu sou guiado pelo Espírito Santo. Eu sempre quis e sempre desejei, meus irmãos, ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso que quando eu me arrependi dos meus pecados e eu me entreguei para o Senhor Jesus, eu quis ser batizado no Espírito Santo. Para mim, era de grande valia eu ser batizado no Espírito Santo, para que o Espírito Santo viesse me dirigir. Você já leu o que está escrito lá no livro de João, capítulo 16, capítulo 14, quando fala do Espírito Santo? Você já pegou e você já leu o que diz lá sobre o Espírito Santo? Então, aquilo ali é o que eu desejava. Era o que eu desejava. Era poder ser guiado pelo Espírito Santo, para que nós pudéssemos, quando abrir a nossa boca, falar daquilo que realmente Deus Ele deseja que nós venhamos compartilhar com as pessoas. Bem, meus irmãos, eu estou aqui no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 16. E eu estava aqui em casa hoje pensando, algumas coisas que a minha mãe conversou comigo hoje. Minha mãe tem 80 anos de idade, é uma idosa, que já teve tantas lutas, e eu estava conversando com ela e ela falando para mim que não vê mais prazer neste mundo. Não vê mais prazer assim de sair, não vê. Ela está muito reclusa, E eu falei: mãe, isso aí que a senhora sente é o retrato de muitas pessoas. Só tem que ter cuidado de não cair naquela situação de criar uma depressão, uma ansiedade, entendeu?
um complexo, pânico, não querer sair na rua, ficar com medo. Não. Agora, a pessoa seguir aquilo que a Bíblia diz, que é fugir da aparência do mal, tudo bem. Porque o mundo em que nós vivemos, ele não é convidativo. Está cada vez mais, né, quando eu olho para dentro desse Brasil, para dentro desse país, porque as pessoas falam do governo, desse governo, que o governo é isso, que o governo é aquilo outro, que o governo rouba, que o governo é corrupto, que o governo é cercado de ministros, né, de apoiadores, que são tudo pessoas que não prestam, de má índole. Tudo bem, até aí tudo bem. Pelos frutos se conhece a árvore. Não é preciso as pessoas me falar da corrupção desse governo. Eles servem a quem? A quem muitos deles servem? A Deus? São pessoas que têm um temor de Deus no coração? É só você pegar a Bíblia e você ler a história dos reis de Israel. Só você pegar a Bíblia e ler. Quando era um rei bom, que seguia os estatutos, os mandamentos de Deus, como é que era o reinado deles? Mas pega lá um rei que servia a Dagons, Astarotes, que servia lá a outros deuses, que prostituía a palavra de Deus, não obedecia a palavra de Deus. Veja como é que era o reinado deles. Pega o reinado da época de Elias, de Acabe, que tinha lá do seu lado Jezabel. Pega o reinado dele. Pega lá o fim dele, qual foi o fim dele, o fim de Jezabel. Pega e leia. Qual foi o fim de Saul, que começou, era ungido de Deus, mas depois se desviou. Pega lá e vê. Pega. Então, pessoal, não precisa as pessoas ficar aí tentando me influenciar a uma coisa que eu sei que já está determinado. Já está determinado. Porque esse mundo está perdido. Então, né, assim como esse mundo está perdido, né, as pessoas que estão perdidas. As pessoas. Você veja que esse mundo está tão desconfigurado que até a natureza está padecendo. Até a natureza, ela está padecendo. O meio ambiente, né? Eu me lembro que antigamente eu estudei para gestão ambiental lá em Goiás, né? E a gente conversava muito sobre o meio ambiente, né? Os chatos, as pessoas chamam as pessoas que cuidam do meio ambiente de chatos, né? Ecologicamente falando, de chatos, porque eles pregam sobre o desmatamento, não desmatar, sobre preservar, né? que dá o nome de sustentabilidade, né? Eu saber viver hoje para preservar o amanhã, né? Esse é o conceito de sustentabilidade, eu saber viver hoje para conservar o amanhã. E você veja que as pessoas não dão confiança. Não dão confiança, sai construindo em uma porção de lugar, desmata, lugar que era para poder acontecer ali a respiração, né? Que era para ter aquele lugar de mato, de arborização. Vai lá e tira tudo, constrói esse prédio. A gente anda, pessoal, é tanta construção de prédio, e sai construindo, constrói os prédios, mas não procura melhorar o saneamento básico da cidade. Os bueiros, né, recebe uma quantidade de água para um manilhamento, né, de saneamento, que não comporta, porque fizeram a cidade lá para 300 mil habitantes, e continua aquela mesma manilha, agora com 1 milhão de habitantes ou mais. Então, o plano da cidade não está preparado para o que está acontecendo. Não adianta botar a culpa em prefeito, vereador, não adianta. Se não houve plano, acabou. A não ser que se quebre tudo, sai quebrando
tudo, as galerias, quebre tudo e coloque manilhamento maior, se abra mais rios. Enquanto não houver isso, vai ser isso aí que a gente vê para tudo quanto é lado. Choveu 1 hora, fica tudo alagado, bolsão de água, tudo alagado. Então, quando a gente olha para a população em si, a corrupção começa na população. O pior político é o eleitor. Não adianta. Não é o que está eleito lá, não. Ele pode ser o ruim que for, o corrupto que for. Mas os maiores corruptos estão no meio dos eleitores. No meio dos eleitores estão os piores corruptos. Quem foi que rejeitou Deus e pediu um rei? Foi o povo. Fala lá em Samuel, fala. Deus falou: Samuel, não foi a ti que eles rejeitaram, foram a mim. Dá a eles um rei. Eles não querem, dá a eles um rei. Agora, apresenta para eles qual vai ser o direito do rei. Pega lá e vê lá quais são os direitos do rei e vê hoje em dia, quando a gente vê esses presidentes, esses chefes de Estado fazendo o que eles fazem, nessa corrupção, vê se Deus já não avisou lá. Vocês rejeitaram o meu governo, toma o governo do homem. Então é isso aí que a gente vê. Então aqui na Bíblia, fala assim, capítulo 5 de Gálatas, versículo 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Quando a Bíblia fala de carne, o que eles estão querendo dizer? Do desejo adâmico, né? Quando Deus formou o homem, Deus não formou o homem pecador. Deus não formou o homem para morrer. Deus não formou o homem doente, para ter uma úlcera, um câncer. Deus formou o homem perfeito, como ele formou a terra perfeita. O que Deus disse assim, haja, no que diz respeito os astros, né, as estrelas, a luz, o sol, permanece lá intacto. Não se corrompeu. Quando Deus deu ordem para haver separação entre a terra e as águas, e deu limite às águas, até hoje continua intacto. O homem que vai lá e constrói no lugar das árvores. Chega um momento que a água vai tomar o que é dela. Não é verdade? Mas até onde era o limite da praia, das águas? Você foi lá que está cheio de quiosques, cheio de prédios, o homem veio aterrando e jogou para lá. Chega uma hora que dá um problema, a água vai até onde era o limite dela, era o direito dela. Ponto. Então, meus irmãos, toda vez que a Bíblia diz carne, ele está querendo dizer aquela vontade adâmica. Depois que Adão caiu, que ele deu ouvido à sua mulher e comeu também daquele fruto, comeu daquilo que Deus havia dito, não comereis, né, que Eva foi assediada por Satanás, usando aquela serpente, né, e caiu na lábia, eles foram expulsos do paraíso. A morte entrou neles. Quando a morte entrou no homem, trouxe essa maldição. É dor aqui, é dor ali, e uma série de problemas, pessoal. Quando a gente chega a uma idade, eu estou aí na casa dos 50, muitas pessoas cheias de dor. Minha mãe dizia, aqui é a minha casa, é a casa das dores. E tem pessoa que é assim, porque é a carne. Aí diz assim, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes se opõem-se um ao outro para que não façais as coisas que quereis. Quer dizer, a carne não quer que eu faça as coisas do espírito, e o espírito não quer que eu faça as coisas da carne. Então eles são oponentes. Há uma guerra entre eles. Não é verdade? Não é verdade? Então, a minha carne quer me levar a fazer o que é a obra da carne, que nós vamos ler aqui, ó. Mas o Espírito quer que eu faça as coisas no Espírito, que eu me mantenha no Espírito, para me poder ser uma pessoa boa, uma pessoa diferente. Aí diz aqui, mas se sois guiado pelo Espírito, não estás debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, e as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades,
contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não vai, quem vive na obra da carne, não vai herdar o reino de Deus. Não adianta. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Ponto. Então, o que impera mais neste mundo? A carne ou o espírito? A carne. A carne. Como é que estão as pessoas? Carnais. Veja se não é a mesma coisa lá da época de Noé, quando Deus disse: eu vou dar cabo desse povo. O homem malicioso, o homem é carnal. E Deus não formou o homem para ser carnal. Porque quando Ele nos fez a sua imagem e semelhança, não foi para a gente ser carnal. Foi para a gente sermos, assim, o amor. Amar o próximo como a nós mesmos. Amar a Deus acima de todas as coisas. Existe amor neste mundo? Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Aí diz mais ali: gozo, as pessoas têm paz. Elas não têm paz, por isso que vive aí uma pancada de pessoas tomando tudo quanto é tipo de remédio para dormir bem, para poder comer, para poder... tudo, vivem à mercê de remédios. É uma abrição de farmácia. Hoje em dia, abre-se farmácia, fecha mercado, abre farmácia, fecha-se açougue, abre farmácia, fecha tudo para abrir farmácia. Porque as pessoas estão dependendo mais de remédio do que propriamente das coisas básicas da vida. Longanimidade, a pessoa ser longânima uma com a outra: eu te perdoo, não existe vingança aqui. Benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, tudo isso é fruto do Espírito. Então, meus irmãos, aceitar Jesus é o maior investimento que um ser humano faz. O meu maior investimento da minha vida é aceitar Jesus. Por isso que as outras coisas para mim não tem. Eu vivo do que Ele me abençoa. O Senhor suprindo e provendo o meu pão de cada dia, o resto é o resto. Se Ele quiser acrescentar, acrescenta, o resto é o resto. Porque eu quero viver a eternidade com Ele. E vou viver a eternidade com Ele. Porque se depender de mim, eu vou ouvir a sua voz, vou seguir os seus mandamentos. E Ele vai me dar força até o fim. Meu irmão, minha irmã, é um alerta que eu estou fazendo para você. É um convite que eu estou fazendo para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados e se entregar verdadeiramente a esse Jesus. Porque saiba de uma coisa: o arrebatamento da igreja vai acontecer e este mundo vai ter um fim. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.